espero que estejam todas bem. Obrigada por estarem comigo novamente aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco difícil de ser tratado, não de ser tratado, mas talvez de ser conduzido mesmo, de ser aplicado em casa, né? Que é a rotina do sono do bebê. Lembrando, gente, que eu nunca falo aqui como especialista em nada. Eu não sou terapeuta do sono, não sou nutricionista, não sou psicóloga, eu sou mãe. E assim, a proposta do canal é justamente essa, trazer experiências mesmo humanas, assim, experiências que não estejam tão ligadas à medicina, nem às ciências, mas né, experiências de convívio mesmo. E assim, primeiro eu queria também dizer que a maternidade ela não tem um tamanho único, né? Eu li isso uma vez e achei super bacana, porque o que serve pra você às vezes não funciona pra mim, o que funciona pra outra mãe não funcionará pra você, ou vice-versa. Ou o contrário também, às vezes a sua rotina é a mesma que a minha e as coisas podem funcionar da mesma maneira. Então, assim, eu vim contar um pouco sobre como eu consegui ensinar o Joaquim a dormir sozinho e como é a rotina do sono dele nesse período, né? A gente bem sabe que a rotina do sono do bebê, ela passa por várias transições ao longo da primeira infância. Então, nos primeiros meses nós temos, né, na fase recém-nascido, nós temos um bebê que dorme mais por longos períodos, que fica menos tempo acordado, e conforme ele vai crescendo, ele vai passando mais tempo acordado, né, durante o dia, e vai tendo um sono mais denso, mais contínuo durante a noite. Então, primeiro assim, nos primeiros meses, os primeiros 2 meses do Joaquim, ele dormiu no nosso quarto, né, no meu quarto do Gustavo. E a gente colocava ele numa cadeirinha de balanço, era o berço dele. Como ele era bem pequenininho, né, foi a melhor forma que nós encontramos, assim, de fazer com que ele ficasse perto da gente. Por algumas noites eu até tentei dormir com ele na cama, só que pra mim, Karine, cama compartilhada nunca foi uma possibilidade, nunca foi uma escolha, uma alternativa. Funciona assim para algumas mães, eu tenho casos bem próximos a mim, que funcionam, mas pra mim não funcionaria, assim. O meu sono é muito agitado, o do Gustavo também, e assim, tira completamente o conforto meu e dele, né, a privacidade, e eu não queria isso pra nossa rotina, né, pra nossa família aqui. Então os 2 primeiros meses foram assim. Quando ele completou exatamente 2 meses, nós decidimos que ele ia começar a dormir no bercinho dele, né, no quartinho. Então começou a luta, né, porque ele acordava muitas vezes, 3 ou 4 vezes durante a noite, e pra voltar a dormir era sempre muito complicado, principalmente comigo, não sei se é porque ele sentia meu cheiro, enfim. Isso já não amamentando mais, já tomando mamadeira. Eu sentia uma certa dificuldade maior do que o Gustavo para fazer ele voltar a dormir na madrugada. Então eu sempre acabava pedindo socorro pro Gustavo. A gente sempre revezava, né, as mamadas de madrugada, até hoje é assim, a gente tem um esquema assim de ajuda mútua, né, de cooperação, assim, que tudo a gente divide aqui em casa. Desde as tarefas mais simples, né, até as decisões mais difíceis, assim, é tudo muito compartilhado. Então, eu sempre recorri ao Gustavo. Aí, Joaquim completou 5 meses. 2 semanas antes de ele completar 5 meses, a gente foi à casa do irmão do Gustavo, e eles têm uma filhinha, né, hoje ela tá com 1 ano e 4 meses, quase 5 meses, mas conversando com a cunhada do Gustavo, a Cris, ela me contou um pouco sobre como foi o período de mudança do sono, né, da rotina do sono da filhinha deles, da Elis. E achei muito interessante, porque ela me contou que desde os 5 meses eles dormiu sozinha, né, passou a dormir sozinha. E foi uma coisa muito natural, de colocar ela no berço. Ela tem ainda uma naninha, né, que é um objeto de apego dela, e colocar ela no berço acordada e ela simplesmente conseguir pegar no sono sozinha. E eu achei aquilo muito interessante, assim. Eu sei que bebê é bebê, né? O bebê ele precisa de segurança, de conforto, enfim. Eu não quero que meu filho assuma comportamentos adultos, assim, na fase que ele tá. Eu respeito muito o tempo dele. Mas tem certas coisas, certas medidas que eu acho que devem ser tomadas nesse primeiro momento, justamente para ensiná-lo mesmo como é a rotina, como devem ser as coisas, assim. E quanto mais tarde a gente deixar para aplicar esses ensinamentos para eles, mais difícil vai ser.
Então, assim, eu li muito a respeito. Eu achei um livro, assim, pena não conseguir ter encontrado ele inteiro, né, na versão inteira, disponível para leitura na internet, que é o Encantadora de Bebês. Eu li muitas críticas a respeito do método também, enfim, pesquisei outros métodos, mas foi o que eu mais, assim, me encaixei. Só que eu li ele, lógico, e assim, não concordei, né, com alguns pontos, e aqueles pontos com os quais eu havia discordado, eu procurei moldar, né, a nossa maneira, assim, a maneira da nossa rotina. Então, aos 5 meses, eu decidi que o Joaquim começaria a dormir sozinho. E aí que foi a verdadeira luta. Porque o Joaquim, ele tinha essa dificuldade para dormir sozinho, e além do mais, ele só conseguia dormir mastigando o bico da mamadeira. E ele não pegava bico, chupeta, de jeito nenhum. Eu tenho ainda, né, vários modelos de bico, e ele não aceitava nenhum deles. E aí eu comecei a pesquisar também algum bico que parecesse com a mamadeira dele, né? Ele ia usar a Vente da Philips. E aí eu não fugi à regra e acabamos comprando um bico, né, da Avente, que era mais ou menos o mesmo formato da mamadeira. Aí, justamente, assim, nos dias de comemoração do 5º mês de vida dele, eu comecei a ensiná-lo primeiro a chupar o bico. Não foi fácil. Ele cuspia, fazia vômito, fazia careta, enfim. E aí, mas foi questão de 1, 2 dias no máximo, ele começou a se habituar com o bico. E aí a gente foi pra rotina do sono, né? Pro sono tranquilo, né? O sono sozinho. O método que eu escolhi, que se chama Easy, que assim, né, são letras, né, que em inglês significam Easy é o Whip, o A é o Activity, o S é Sleeping e o Y é You. Então assim, que na prática a bebê, né, a criança deve acordar, comer, né, o It de comer, o Activity, né, de fazer atividades, que seria ou tomar banho, brincar, ver TV, enfim. O S, né, sleeping, é dormir. E o you é o tempo que a mãe tem pra ela, né, pra você mesmo. Porque o sleeping significa o bebê dormir sozinho, né. Então o tempo que a mãe gastaria ninando o bebê, ela vai gastar consigo mesmo. Nada mais justo, né, assim. É um pouco doloroso esse método, assim. Mas não doloroso no sentido de fazer a criança sofrer, mas no sentido de a gente perceber que de uma certa forma a gente está contribuindo com o amadurecimento do bebê. Então, como é que é isso? Eu colocava... O cabelo com meio desgrenhado. Então, como é que é isso? Eu colocava ele no berço, ele ainda estava um pouco acordado, aí colocava o bico na boca dele e ficava ao lado dele. Eu conversava sempre com ele, ó, agora é hora de mimir, vamos mimir com o papai do céu, mamãe tá aqui, deixava ele no berço. Quando eu via que ele estava mais calminho, eu saía de perto do berço. E aí ele começava a reclamar. Aí eu voltava, sem tirar ele do berço, sem tocar nele, eu sentava do lado dele, acalmava ele. Mamãe tá aqui, vamos dormir com o papai do céu. Aí ele ficava um pouquinho agitado, aí começava a acalmar, eu saía. Isso assim, isso foi por 3, 4 dias. Foi bem assim doloroso, porque algumas vezes ele chorava. Ele nunca foi de chorar muito, mas ele era um choro sentido, né? E aí, assim, quando a técnica é não deixar o bebê chorar. Se ele estiver só reclamando, você consegue consolar ele do berço mesmo, sem precisar tocar nele. Mas se ele começar a chorar, você tira ele do berço. Você tira ele do berço, acalma ele no colo, sem ninar. Acalma, né, dizendo palavras de conforto, abraçando, deixa ele sentir seu cheiro. E aí, ele se acalmando, você volta ele pro berço. E aí foram 3, 4 dias nessa rotina até que ele conseguiu começar a dormir sozinho. E desde então tem sido assim. E o que eu percebi, né, no uso dessa técnica assim, de adormecer sozinho? Primeiro, qualidade do sono, isso é inegável. Joaquim passou a dormir por mais tempo, num sono mais tranquilo e acordar mais bem disposto. Porque ele tinha um mau humor matinal assim, terrível, pior do que de adulto. De um adulto estressado. Era bem engraçado, inclusive. Qualidade do sono, então eu percebi. Segundo, a alimentação, as mamadas dele. Antes ele tinha o hábito de mamar muito pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Porque ele usava o quê? A amamentação como forma de dormir. Então ele nunca mamava tudo que ele precisava de uma vez. Ele mamava um pouquinho, sabe? Para aquilo ir acalmando ele. Então isso mudou, ele começou a mamar mais quantidade. E percebi também o desenvolvimento mais rápido dele. Ele começou a ficar mais atento às coisas, né?
começou a rolar, enfim, tudo melhorou. E fora que assim, a paz aqui em casa voltou a reinar, porque era muito angustiante, assim, sabe? Toda vez era um conflito, principalmente no sono da noite, que era o mais difícil. E é lógico, a nossa qualidade de sono também melhorou, né? Porque hoje em dia a gente consegue dormir uma noite tranquila, inteira de sono. Tem algumas vezes ainda que ele acorda durante a noite, mas é muito rápido. Ele acorda, a gente dá uma mamar pra ele, põe o bico na boca dele, põe no berço e ele volta a dormir. Muito rapidamente. Então assim, tudo melhorou. E fora que eu consegui ter um controle maior da rotina do Joaquim. Porque assim, os sonos do dia não sou eu que estabeleço, nem o da noite. Ele que escolhe os horários dele de dormir. Então ele já elegeu os horários dele, as sonecas dele do dia. É sempre assim, Joaquim dorme 7 horas da noite, religiosamente, entre 7 e 8 horas, assim, mas é mais comum que ele durma às 7. Então ele dorme, aí por volta de 10 horas, a gente acorda ele pra trocar a fraldinha dele, né, colocar a fralda noturna e pra dar uma mamadeira pra ele. Então aí, isso é meio dormindo ainda, às vezes ele não chega nem a abrir os olhos. Então a gente faz esse ritual, que aí é o horário que a gente costuma dormir. Então a gente dorme, ele dorme, aí por volta, assim, às vezes isso, né, por volta de 4 horas da manhã ele dá uma acordadinha, mas não é sempre. E aí essa acordadinha ele mama, né, uma mamadeira, e volta a dormir. Aí o horário dele mesmo de despertar certinho é às 7h30 da manhã, entre 7h30 e 8 horas. Aí ele acorda, e a gente sempre põe ele na cama um pouquinho pra ter um momento mais família, né, até mesmo pro Gustavo poder curtir ele um pouco também. E a gente fica com ele um pouquinho na cama, e aí entre 8h30 e 9 horas ele dá outra dormida. Aí essa dormida ela vai até as 9h30, 10 horas. É uma dormida de mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Então ele acordando às 10 horas, eu sempre coloco ele pra ver um pouquinho de desenho, que ele gosta. Faço o jejum dele, né, que eu dou uma frutinha pra ele. Ele come e fica até umas 10h30 mais ou menos acordado. E aí dorme novamente. Aí essa dormida vai até meio-dia. Ao meio-dia eu dou o almoço pra ele, né, que ele já come comida. Dou um banho nele em seguida, brinco um pouco com ele, geralmente brinco na minha cama. E aí ele dorme novamente por volta de 1h30, 2 horas mais ou menos. Que é até o horário que ele tá dormindo agora. Então de agora, de 2 horas, ele vai até mais ou menos umas 3h30, 4 horas. 4 horas ele acorda, come uma frutinha, aí a gente brinca mais um pouco, geralmente eu faço umas atividades com ele no chão, brinco no chão com ele pra, né, desenvolver o sistema motor dele. E às 6 horas ele dá o que eu chamo de pré-cochilo dele, né, pré-dormida, que é um cochilo assim, muito rápido, de 30 minutos. E ele cochila, aí quando ele acorda eu sempre dou uma mamadeira pra ele, dou um último banhozinho nele e boto ele pra dormir, né? Deixa ele, na verdade, mais relaxado. Aí ele que vai escolher a hora dele de dormir. E é sempre entre 7h30 e 8 horas. Nunca passa muito disso, não. E aí, nessa dormida, volta a rotina que eu comecei a explicar. Então, assim, isso facilita demais, porque a partir dessa rotina a gente consegue se programar quando a gente precisa sair, né? Ir ao supermercado, né? Passear mesmo, a gente consegue se programar dentro da rotina do Joaquim. É lógico que fora de casa a gente não consegue manter isso à risca. A gente sempre acaba almoçando mais tarde ou pulando alguma soneca dele. Eu sinto que isso interfere muito, muito no sono noturno dele. Então, assim, isso assim, é uma máxima, assim, todos os textos que eu li sobre rotina do sono do bebê, todos eles falam sempre a mesma coisa, que para a qualidade do sono noturno do bebê ser boa, ele precisa dormir bem durante o dia. Porque a gente às vezes pensa equivocadamente, né? A gente pensa o contrário. Eu pensava que quanto menos ele dormisse durante o dia, melhor ele dormiria à noite, mas não. Mas aí assim, tudo dá pra contornar, né? Quando a gente precisa realmente sair, passar o dia fora, ou quando, né, eu vou pra casa das avós dele, ou da minha mãe e da minha sogra, eu tento fazer com que ele durma. Se ele não conseguir dormir, né, paciência. Mas nunca tive problemas muito sérios com ele nas dormidas da noite, não. Por enquanto, né? Eu sei que todas as fases, assim, são muito diferentes. Ele tá numa fase agora de dormir bem, né, e ajuda também a genética, tem uma genética de urso, assim, sempre fui de dormir muito cedo, acordar cedo, e dormir também durante a tarde, então acho que o Joaquim puxou muito nesse aspecto. Então, não foi fácil criar essa rotina pra ele, né, como eu disse, ensiná-lo a dormir, mas valeu muito a pena. Hoje em dia eu não me arrependo, assim, e aconselho para as outras mães. A gente tem que ter um pouquinho de postura, né, de firmeza para tomar essas decisões, porque a gente percebe mesmo que a criança,
É difícil, né? Aprender dói, crescer dói. Mas é necessário, eu acho que foi muito bom pra ele, sabe? É uma coisa que eu não me arrependo de ter feito. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao método, né? Se vocês quiserem que eu indique alguns canais, alguns textos de leitura, vocês podem colocar nos comentários, tá? Que eu mando. Se tiverem alguma dúvida também com relação à rotina dele, podem colocar, eu vou responder. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a introdução alimentar, né? Que é outro passo muito importante nessa primeira infância, né? Nessa primeira fase do bebê. E eu agradeço novamente por quem esteve comigo até hoje, por quem está acompanhando os vídeos. Para você que chegou agora também, que está assistindo pela primeira vez, eu agradeço por ter, né, vindo até aqui, até o final do vídeo. Quem não for inscrito ainda, peço que se inscreva, que eu acho isso muito bacana. É bom que a gente crie um laço, eu te conheço, você me conhece. Eu vou tentar retribuir as visitas, os likes, os comentários. E ative as notificações também para receber outros vídeos, tá? Eu aceito sugestões também de conteúdos, eu tô aqui super aberta para essa troca. Fico muito feliz com o alcance até agora, com as visitas, com os comentários. Deixo meu abraço especial para as mães que estão me acompanhando, para a Jo, que tem sempre comentado os vídeos. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até mais.